Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, estamos de volta com o culto da família neste segundo bloco e agora para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. No início do programa eu li no livro de Neemias, e você que está chegando agora, talvez esteja ligando a sua televisão agora, você pode então abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4, e o versículo 14. A palavra que eu li, e agora quero repetir para vocês, diz assim: E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Uma palavra dada por Neemias, um servo de Deus, que estava vivendo em um contexto de cativeiro. Segundo a palavra de Deus, aqueles que são conhecedores da palavra de Deus sabem que Israel, por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados, foram levados para o cativeiro. Mas houve um momento, depois de 70 anos que eles estiveram no cativeiro, que Deus levantou um rei, um grande rei chamado Ciro, e que, em obediência à voz do Senhor, decretou então a liberdade aos judeus para que voltassem e pudessem reconstruir as suas cidades, reconstruir o templo do Senhor, reconstruir a vida religiosa, a vida política, enfim, tudo aquilo que eles haviam perdido. E nesse contexto, entra Neemias, servo do Senhor, que em uma indagação a um de seus irmãos, a Bíblia diz que ele perguntou como é que estava Judá, como estavam vivendo os judeus. E segundo o relatório dado pelo seu irmão, chamado Anani, ele disse que os restantes que não tinham ido para o cativeiro estavam na província, em grande miséria, em grande desprezo. Segundo o seu relatório, o muro de Jerusalém estava fendido e as suas portas queimadas a fogo. Vejam só, queridos, o que fazer quando estamos em uma situação de assolação, estamos vivendo um momento de destruição, vivendo um momento de ameaças? Que atitude tomar? Como devemos nos posicionar diante dos desafios que surgem em nossa vida? Nós, como seres humanos, a cada dia nós vivemos desafios. Dia após dia, nós estamos sempre sendo confrontados por gigantes, por tribulações, por dificuldades, por barreiras, enfim. São muitas coisas que se opõem a nós. E que atitude tomar? Pessoas nesse momento, creio que estão vivendo uma destruição no lar, a destruição da família, a destruição do casamento, e são momentos que, por vezes, não sabemos o que fazer. Parece que estamos no fundo de um poço, sem nenhuma perspectiva. Mas, nesse momento eu quero trazer a lembrança a você que existe um Deus que reina, que governa, que está nos céus, e que está com a sua mão estendida para abençoar todos aqueles que a Ele se chega, que nele confia e que deposita nele a sua confiança. Neemias é um homem que é colocado por Deus como exemplo. A sua cidade está destruída. Segundo a palavra de Deus, os sepulcros de seus pais, ou de toda a nação, enfim, havia uma assolação. Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que Nabucodonosor arrasou totalmente a cidade, destruiu tudo, inclusive o referencial do povo judeu, que era o templo do Senhor. Está escrito que Nabucodonosor destruiu o santuário, o templo do Senhor, onde os judeus tinham o privilégio, Israel tinha o privilégio de adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, mas de repente, aquilo que eles tanto honravam está destruído. Qual a razão? Porque eles haviam pecado contra o Senhor, eles haviam transgredido. E nesse momento que Neemias recebe esse relatório, a Bíblia diz que quando ele ouviu tudo aquilo, a Bíblia diz que ele chorou
ele lamentou por alguns dias. É claro que isso é uma reação de todo ser humano. Está escrito que ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. É uma reação que todos nós, seres humanos, diante de uma presente ameaça, a tendência, a reação é nós ficarmos perturbados, perplexos, angustiados, enfim. Existem pessoas que chegam a ter depressão diante das dificuldades, mas nesse momento eu quero trazer a você uma palavra de Deus, dizer para você que nem tudo está perdido, há esperança para o teu futuro. O Senhor, usando o profeta Jeremias, diante das dificuldades dos filhos de Israel, o profeta Jeremias foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor a dizer para Israel: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. O Senhor disse através do profeta Jeremias: eu, o Senhor, é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, Deus tem pensamentos maravilhosos a nosso respeito. Os planos de Deus são planos perfeitos, elaborados para nos abençoar, para executar em nossas vidas, para manifestar em nossas vidas. E eu creio que neste momento, Deus está falando com você. Você precisa ter sensibilidade à voz de Deus para entender que os propósitos de Deus estão firmes para a tua vida. Não se desespere. Nesse momento que parece ser um momento assim caótico, um momento que não há saída, um momento de ameaças destruidora, existe um Deus que está com a sua mão estendida. Oh, como eu amo dizer isto! A sua boa mão está estendida sobre as nossas vidas para nos favorecer. E tenha certeza, em nome de Jesus Cristo, a sua família não vai ser destruída, a sua descendência não vai ser destruída, a sua vida não vai ser destruída, a morte não terá poder sobre a sua vida. Creia nesta hora, em nome de Jesus Cristo, coloque a sua confiança em Deus, crendo que Deus é poderoso, como diz o apóstolo Paulo, para fazer muito mais. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer. Talvez você já tenha feito algumas petições ao Senhor, já tenha pensado algumas coisas diante de Deus, mas Paulo está afirmando que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Há um poder da parte de Deus que opera em nossas vidas. Vejam só, a reação de Neemias foi uma reação como qualquer ser humano. Ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, mas de repente ele tomou uma decisão. Ele se apresentou diante de Deus em oração, em jejum. A Bíblia diz, ele falando, Neemias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você quer a vitória para a sua vida? Se apresente diante do Deus dos deuses, se apresente diante do Senhor dos senhores, se apresente diante de Jesus Cristo, a quem foi dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus Cristo, ao ressuscitar, a palavra diz que ele se apresentou aos seus discípulos e disse aos seus discípulos: todo o poder e toda a autoridade me foram dadas nos céus e na terra. Eu estou falando de um homem que recebeu nome, a ele foi dado um nome que está acima de todo nome. O poder pertence a Jesus, a autoridade pertence a Jesus Cristo. O poder da vida e da morte estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se revelou a João na ilha de Patmos e disse: João, eu fui morto, mas eis que estou vivo, e vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Há um Deus nos céus que é poderoso para restaurar a tua vida. Há um Deus que governa o universo, que é poderoso para restaurar a tua família, para reescrever a tua história. Talvez a tua história foi uma história tão triste, foi uma história de fracassos, de derrotas, mas ouça, em nome de Jesus, há um Deus que Ele é poderoso para reescrever a tua história. Como disse alguém uma certa vez, talvez alguém
tentou colocar um ponto final na tua história, mas de repente, Deus vem ao teu encontro, retira este ponto final e coloca uma vírgula, dando continuidade à tua história. Ele quer reescrever a tua história. Na vida de Neemias foi assim, ele creu, ele buscou ao Senhor. De onde viria a solução? O que fazer? Neemias ainda estava vivendo no lugar do seu cativeiro. Embora alguns judeus já tivessem sido liberados, mas Neemias ainda estava lá servindo ao rei Artaxerxes. Mas vejam só, através da sua oração, através da sua súplica, a palavra de Deus nos mostra, nos revela que Neemias alcançou o favor do rei Artaxerxes. A palavra diz que Neemias foi servir ao rei, e quando ele estava servindo ao rei, o rei, olhando para ele, percebeu que ele estava triste. Nunca Neemias tinha se apresentado diante do rei com tristeza no seu rosto. Mas, de repente, aquele homem que conhecia Neemias já intimamente, já eram amigos, ele olha para Neemias e diz para Neemias: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Veja o que diz o rei: não é isso senão tristeza de coração. Neemias, quando ouviu aquilo, Neemias revela nessa palavra que ele temeu. Houve um temor, porque agora o rei estava contemplando a sua face. Ele não poderia se apresentar diante do rei com tristeza, mas Deus deu a ele o favor. Deus deu a ele a graça. Deus deu a ele a oportunidade. Veja só, o momento que você está vivendo parece ser desesperador, mas eu estou falando agora do Deus que nos dá oportunidades. E eu falo nesta hora, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, que a oportunidade de Deus chegará para a tua vida, o momento oportuno de Deus. Se você nesse momento está se apresentando diante do trono da graça, a Bíblia diz que do trono da graça sai socorro para nós. Do trono da graça vem o favor de Deus em tempo oportuno. Grave isso que estou falando. Do trono de Deus vem o favor em tempo oportuno. E eu creio que o tempo oportuno de Deus chegou para a tua vida. O tempo oportuno de Deus está chegando para a minha vida. E eu vou agarrar esta oportunidade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Segure bem firme esta oportunidade de Deus. A oportunidade chegou para Neemias. O rei disse: tu estás triste, a tristeza de coração. Naquele momento, Neemias percebeu que era a oportunidade de Deus. E agora Neemias expõe diante do rei Artaxerxes o que está acontecendo. Disse então Neemias, você pode conferir no capítulo 2, versículo 3, está escrito: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Nesse momento, Neemias encontrou a oportunidade para relatar ao rei o que estava acontecendo na sua pátria, com o seu povo, com os seus irmãos. A palavra diz que quando o rei ouviu, está no versículo 4 do capítulo 2, o rei então disse para Neemias: o que me pedes agora? Veja que oportunidade de Deus. O homem que foi elevado por Deus, rei Artaxerxes, está no seu trono, está ao lado da rainha, está ouvindo Neemias com o relatório de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua pátria, na sua nação, com seus irmãos. Ao ouvir, veio então a oportunidade de Deus, o favor de Deus através desse rei. E o rei disse então para Neemias: o que me pedes agora? Neemias aproveitou a oportunidade, orou ao Deus dos céus, recebeu a instrução do Senhor e com ousadia, ele disse para o rei tudo o que ele estava precisando. Ele disse ao rei do desejo, da disposição que havia no seu coração para ir a Jerusalém, para erguer novamente os muros, para erguer novamente as cidades, que ele precisava de material suficiente, sim, ele precisava de uma carta do rei, para que, em chegando no local ou na sua cidade, se porventura aparecessem os adversários, ele teria então uma carta, uma autorização selada pelo rei e não haveria impedimento. E a Bíblia diz que Neemias alcançou
o favor do rei, porque ele confiou no Deus dos céus. Queridos, nós precisamos confiar no Deus dos céus. Por mais difícil que esteja o teu viver, por mais que se levantem adversários, por mais que você não perceba uma luz, como diz alguém, uma luz no final do túnel, você não consegue perceber. Mas quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus bem presente. Assim como você nesse momento está respirando esse oxigênio, esse ar tão puro dado por Deus, assim também é a presença de Deus na nossa vida. Deus está bem presente, Ele quer te favorecer. Mas nesta hora, eu diria para você que quem agora faz uma pergunta para você, não é um rei humano, não é um rei estabelecido na terra por homens, um rei nomeado por homens, ainda que tenha o favor de Deus, para que esteja em um trono, para que esteja em um governo, para que esteja em uma presidência. Não é um homem, não estou falando de um homem qualquer. Eu estou falando agora do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Você pode agora, nesse momento, por fé, ouvir Deus perguntando a você, em meio à necessidade, à tribulação, à adversidade que você está vivendo, à escassez, à pobreza que você está vivendo. Você pode agora ouvir a voz de Deus dizendo para você: o que me pedes agora? Qual é a tua petição? Aquilo que você está tanto desejando, você pode agora expor diante da minha face? Você pode fazer isso diante de Deus? Qual é a tua necessidade? É a tua família que precisa de uma restauração? Deus é poderoso para te dar graça. Deus é poderoso para te dar força. Deus é poderoso para te dar condições para que a tua família seja restaurada. Vejam que o versículo que eu tomei por base dessa pregação, Neemias, ele orienta o seu povo dizendo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sim, Deus nesta hora Ele está habilitando as nossas mãos para o combate. Deus nesta hora está habilitando, adestrando as nossas mãos para a peleja. Foi o que aconteceu na vida de Neemias. No momento que ele se colocou diante de Deus, orou, buscou a face de Deus, Deus lhe deu graça, Deus lhe deu favor, Deus lhe deu a unção do Espírito Santo, e agora ele estava com uma disposição vinda de Deus para reconstruir, para restaurar, para renovar tudo o que fosse preciso. Sim, havia nele a disposição e nada poderia detê-lo. A Bíblia diz que em um momento de restauração, os seus inimigos mandaram um mensageiro convocando-o para uma reunião. O mensageiro chegou para Neemias e disse: Neemias, eu fui enviado com uma mensagem de Tobias e Sambalate para que você possa se encontrar com eles para uma reunião. Neemias, sabendo que eram adversários, sabendo que havia uma má intenção em seus corações, vejam a palavra de Neemias para aquele mensageiro: volte e diga para aqueles que lhe enviou, que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar, eu não posso descer, estou fazendo uma grande obra e não posso cessar esta obra. Sim, havia uma disposição em Neemias, nada poderia impedi-lo de realizar aquela obra, e segundo a palavra de Deus, na força do Senhor, no poder do Senhor, na unção do Espírito de Deus, Neemias pôde novamente erguer os muros de Jerusalém, ele pôde erguer as cidades, ele pôde fazer com que viesse novamente a paz social e econômica para os seus irmãos, para Judá, juntamente com Esdras, restaurando a vida religiosa daquele povo que estava tão necessitado. Nesta hora, queridos, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, receba agora o favor de Deus, receba agora o poder da parte do Senhor nosso Deus, para restaurar o que precisa ser restaurado, para reconstruir aquilo que foi destruído, para renovar aquilo que está assolado. Sim,
Jesus nos dá essa graça, o Espírito Santo de Deus nos dá este poder e esta autoridade. Em nome de Jesus, se erga nesta hora. Ah, pastor, mas existe uma ameaça, existe uma sentença de morte. Ei, eu estou falando de um Deus que tem o poder da vida e da morte. Eu estou falando de um Deus que é poderoso até mesmo para ressuscitar. Você pode agora trazer à lembrança Lázaro, que fazia 4 dias que estava no sepulcro, mas Jesus esteve lá. Jesus foi onde estava o túmulo de Lázaro. Disse às pessoas que estavam ali, tirai a pedra. Alguém quis argumentar dizendo que estava já fedendo, fazia 4 dias. Jesus virando-se para Marta, que disse essas palavras para Jesus. Jesus disse para Marta, não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Então, confiantemente tiraram a pedra e Jesus disse apenas uma palavra: Lázaro, vem para fora. E a vida veio novamente para Lázaro. Lázaro ressuscitou, estava vivo. As pessoas agora estavam exaltando a Deus, estavam glorificando ao Senhor. Você pode novamente glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, em nome de Jesus. Tire da sua vida agora, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, todo empecilho, tudo aquilo que está sendo barreira, em nome de Jesus. Cabe ao Senhor Jesus Cristo trazer a existência, dar novamente a vida àquele que está morto. Mas a você compete agora tomar uma decisão, tomar uma atitude, sim, se posicionar diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso para restaurar, para reconstruir e para renovar. Em nome de Jesus, creia. Eu estarei orando, já concluindo esta mensagem, mas pedindo ao Senhor que nesse momento a tua vida seja restaurada, que a tua família seja restaurada, que os teus filhos sejam restaurados, que a tua confiança, a tua fé em Deus seja agora fortalecida no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Você pode orar comigo nesta hora? Em nome de Jesus. Aí onde você está, sentado, ou em pé, ou de joelhos, se reúna agora com a sua família. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, o Senhor é poderoso para restaurar a tua vida espiritual. Se você deseja uma reconciliação, aí onde você está, ore ao Senhor, fale com Deus. Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. Você que nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo e deseja agora confessar a Jesus, sim, aí onde você está, você pode confessar a Jesus. Ele é poderoso para te perdoar e te purificar de todo o teu pecado, porque Ele deu a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, mais uma vez clamo a Ti, ó Deus, agradecido pela Tua bondade e pelo Teu amor leal para conosco. Tenho pregado a Tua palavra, Senhor, e tenho falado de um Deus que é poderoso para restaurar, para reconstruir, para renovar vidas. Seja qual for a condição, Tu és poderoso, Senhor, para fazer coisas novas em nossa vida. Sim, ó Deus, os Teus propósitos são maravilhosos, os Teus propósitos são infalíveis, ó Deus. Ó Senhor, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos Teus propósitos, nenhum dos Teus planos podem ser impedidos. Por isso é que eu oro com confiança, te suplicando agora, Pai, em nome de Jesus, os Teus planos sejam estabelecidos em nossas vidas, os Teus propósitos sejam confirmados em nossas vidas, na vida dessas pessoas, Senhor, que assistem nesse momento esse programa e ouvem a Tua palavra. Senhor, os Teus propósitos sejam estabelecidos, sejam confirmados em suas vidas, nas suas famílias, nos seus descendentes. Sim, ó Deus, de tal maneira que eles possam dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, a minha petição, ó Senhor, seja, Senhor, atendida nesta hora. Aqueles que estão enfermos sejam curados agora no poder do nome de Jesus. Aqueles que se sentem oprimidos, ó Senhor, sejam libertos agora no poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, aqueles que nesse momento estão se reconciliando ou confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ah, Senhor,
o teu perdão os alcance nesta hora e sejam agora, Senhor, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. A tua palavra afirma que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu te peço, ó Senhor, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, seja agora, Senhor, derramada nos corações, a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Guarde, Senhor, as mentes, os corações de todos aqueles que confiam em Ti. Sim, ó Deus, a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final do nosso programa, querido. Deus lhe abençoe. Esteja sempre aí sintonizado com a Rede Boas Novas, Canal 7, que certamente Deus tem uma palavra para a tua vida e para a tua família. Deus os abençoe em nome de Jesus.